O profeta Elamã, ao exortar seus filhos Nefi e Leí, reforçou a importância de se lembrar de seus antepassados, das palavras dos profetas e, acima de tudo, do Salvador, Jesus Cristo. Esta mensagem, transmitida com tanto amor e urgência por Elamã, foi pregada por Nefi anos mais tarde, quando ele exortou o povo a se lembrar de Deus, perguntando: "Como pudestes vos esquecer de vosso Deus?" Lembrar-se de Deus não é simplesmente uma questão de ter em mente que Ele existe. É muito mais profundo. Envolve ter uma consciência constante de Sua presença, reconhecer Sua mão em nossa vida e viver de acordo com Seus mandamentos. Quando Elamã exorta seus filhos a se lembrarem do Salvador, ele está pedindo mais do que uma lembrança superficial. Ele está pedindo uma lembrança que transforma o coração, que guia as decisões e que fortalece a fé. Nefi exemplificou isso de maneira admirável em sua vida. Ele pregou incansavelmente, realizou milagres e até pediu que Deus enviasse uma fome sobre o povo, para ajudá-los a se voltarem para Deus e se lembrarem dele. Essa lembrança, então, é um chamado à mudança e à conversão. Lembrar-se de Deus é lembrar-se de quem somos como seus filhos, herdeiros de seu reino e deuses em embrião. Recordar que fomos criados à sua imagem, com um potencial divino, e que somos chamados a viver em harmonia com seus ensinamentos para alcançar a vida eterna. As Escrituras nos mostram repetidamente que esquecer-se do Senhor é um dos maiores perigos espirituais que podemos enfrentar. Quando nos esquecemos dele, nos perdemos nas coisas vãs deste mundo, deixando que as distrações, os prazeres passageiros e o pecado obscureçam nossa mente e endureçam nosso coração. Nefi, ao pregar ao seu povo, percebeu que eles estavam se afastando de Deus, esquecendo-se das bênçãos e dos milagres que haviam recebido no passado. Eles haviam se envolvido em práticas corruptas, tornaram-se orgulhosos e deixaram que o mundo tomasse o lugar de Deus em seus corações. Isso os levou à destruição física e espiritual. A mesma advertência se aplica a nós hoje. Vivemos em um mundo repleto de distrações, onde é fácil nos esquecermos de Deus. As exigências da vida, as pressões sociais e as tentações que nos cercam podem nos fazer perder de vista o que é realmente importante. E quando nos esquecemos de Deus, nos afastamos de sua proteção. Precisamos estabelecer e manter hábitos espirituais que nos conectem a Deus diariamente. A oração regular, o estudo das Escrituras e a frequência às reuniões da Igreja são fundamentais para manter nossa mente e nosso coração focados em Deus. Quando oramos sinceramente, estamos convidando o Espírito a nos guiar e a nos lembrar das coisas de Deus ao longo do dia. O estudo das Escrituras nos ajuda a manter viva a Palavra de Deus em nosso coração. Ao meditar nas Escrituras, somos constantemente lembrados das promessas do Senhor, de seu caráter e de suas instruções para nós. As Escrituras são um tesouro de lembranças divinas que nos ajudam a manter nossos pensamentos e ações alinhados com a vontade de nosso Pai Celestial. Além disso, precisamos desenvolver a prática de expressar gratidão regularmente. A gratidão é um poderoso antídoto contra o esquecimento. Quando somos gratos, reconhecemos a mão de Deus em nossa vida e reforçamos a lembrança de suas bênçãos. Isso nos mantém humildes e conscientes de nossa dependência dele. Outra maneira de lembrar-se de Deus é servir ao próximo. Quando servimos, estamos agindo como instrumentos nas mãos do Senhor, e isso nos aproxima dele. O serviço nos ajuda a ver além de nós mesmos e nos lembra do amor e da compaixão que o Pai Celestial tem por todos os seus filhos. Por fim, precisamos estar vigilantes contra as distrações e os pecados que podem nos afastar de Deus. Isso requer um esforço para evitar aquilo que sabemos que nos enfraquece espiritualmente, seja um hábito, um ambiente ou uma companhia. Devemos escolher aquilo que nos aproxima de Deus e rejeitar aquilo que nos distancia dele. Nos capítulos 7 a 11 de Elamã, podemos estudar sobre o papel dos profetas e, junto ao livro de Mórmon, podemos ponderar as palavras inspiradoras do Elder Neil L. Anderson, em seu discurso na conferência de abril de 2018.
Esses textos nos oferecem uma compreensão rica do que significa ser um profeta do Senhor e como o ministério de Nefe, tal como registrado no Livro de Mórmon, exemplifica as qualidades e responsabilidades que são essenciais a esse ofício sagrado. Podemos observar Nefe como um profeta que está profundamente preocupado com o estado espiritual de seu povo. Ele mostra uma coragem impressionante ao pregar para um povo que havia se afastado dos caminhos do Senhor. Ele não mediu palavras ao chamar o povo ao arrependimento. Nefe estava ciente dos perigos de falar de forma tão direta, mas como um verdadeiro profeta, ele sabia que às vezes a verdade deve ser falada com destemor, independentemente das consequências. A coragem de Nefe nos ensina que os profetas têm um papel crucial em chamar o povo ao arrependimento, mesmo quando a mensagem pode ser difícil de ouvir. Eles são, como o Elder Anderson nos lembrou, atalaias na torre, que protegem o povo de perigos que talvez não enxerguem. O pecado e a apostasia são forças destrutivas que podem corromper não apenas indivíduos, mas sociedades inteiras. Quando o povo se esquece de Deus e se entrega ao pecado, o papel do profeta é levantar a voz em advertência. Se o profeta se mantivesse em silêncio, ele não estaria cumprindo sua sagrada responsabilidade. Nefe, ao agir com coragem, demonstra que os profetas não estão aqui para agradar ou confortar-nos em nossos erros, mas para nos chamar de volta ao caminho estreito e apertado que leva à vida eterna. O Elder Neil L. Anderson, em seu discurso, nos lembra que o papel mais importante do profeta é nos ensinar sobre o Salvador e nos conduzir a Ele. Ao apoiar o presidente Russell M. Nelson como o profeta do Senhor, nós reconhecemos que ele é o atalaia designado por Deus para nos guiar em tempos de turbulência. O Elder Anderson destaca que seguir o profeta não é obediência cega, mas uma escolha. Nós, como membros da Igreja, somos convidados a buscar um testemunho pessoal da veracidade do chamado do profeta. Essa busca por um testemunho é uma prática que nos ancorará espiritualmente, especialmente em um mundo onde muitas vozes competem pela nossa atenção. A coragem de Nefe e o testemunho constante dos profetas modernos nos ensinam que a voz do Senhor, muitas vezes transmitida através deles, pode ser contra a correnteza das opiniões populares. No entanto, é essa mesma voz que nos traz segurança espiritual e paz, desde que a sigamos com fé e humildade. Após pregar incansavelmente ao povo, Nefe se encontrava desanimado e sozinho. Ele poderia ter desistido, voltado para casa e descansado. No entanto, enquanto meditava, o Senhor o abençoou e confirmou sua confiança em Nefe, dizendo que ele havia sido infatigável em pregar as palavras do Senhor, sem temer por sua própria vida. O Senhor reconheceu em Nefe um servo que não buscava seus próprios interesses, mas estava totalmente comprometido em cumprir a vontade divina. A experiência de Nefe nos ensina a importância de sermos perseverantes e dedicados em nossa busca para conhecer e cumprir a vontade do Senhor. Mesmo quando enfrentamos desafios e nos sentimos desencorajados, devemos seguir o exemplo de Nefe, que ao invés de seguir seu caminho, voltou imediatamente ao povo para proclamar a mensagem de arrependimento que o Senhor lhe confiara. Ao refletirmos sobre Elamã 12, somos confrontados com uma verdade profunda sobre a natureza humana. Neste capítulo, aprendemos sobre os perigos que nos levam a esquecer do Senhor, especialmente em tempos de prosperidade e conforto. Mórmon, ao compilar esse relato, destaca como o coração dos filhos dos homens é muitas vezes inconstante. Vemos que, quando o Senhor abençoa seu povo com prosperidade, aumentando suas posses e protegendo-os de inimigos, é justamente nesse momento que muitos começam a se esquecer dele. Em sua prosperidade, seus corações se endurecem, eles se tornam presunçosos e esquecem-se do Senhor. No entanto, Elamã 12 também nos ensina sobre o poder e a majestade de Deus, o que nos lembra que, por mais que sejamos abençoados, nunca devemos esquecer que é o Senhor quem governa e reina sobre tudo. Se nos afastamos dele, ele tem o poder de retirar suas bênçãos e permitir que enfrentemos adversidades para nos lembrar de nossa dependência dele.
Em vez de deixar que a prosperidade nos afaste dele, devemos ser gratos por cada bênção, reconhecendo que tudo o que temos vem dele. Devemos buscar o Senhor em oração constante, estudar suas Escrituras e servir ao próximo com humildade. Este capítulo nos inspira a mudar nossa perspectiva sobre as bênçãos que recebemos. Ao invés de permitir que o conforto e a prosperidade endureçam nossos corações, devemos usá-los como uma oportunidade para expressar nossa gratidão ao Senhor e fortalecer nosso compromisso de segui-lo. Ajude mais pessoas a conhecer nosso canal e as verdades contidas no livro de Mórmon. Se inscreva, deixe um like, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Até a próxima!